Olá, minha gente, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. E hoje, aqui no Escuta Estuda, iremos dar sequência aos nossos áudio-resumos de economia. E lembrando que no último áudio-resumo falamos das falhas de mercado, principalmente delas. Falamos da externalidade, da existência de bens públicos, das falhas de informação, dos mercados incompletos, dos riscos pesados, das falhas de competição e da existência de desemprego e inflação. Falamos também um apanhado das funções do governo quando ele intervém na economia, seus objetivos principais: controle da inflação, crescimento econômico, diminuição do desemprego ao máximo, ou seja, tentar alcançar o pleno emprego. E hoje vamos iniciar aqui a questão das contas nacionais. Um resumo de como são feitas a contabilidade, que pode promover uma noção de quanto que uma sociedade está produzindo naquele determinado período, geralmente um ano, o quanto que ela deixou de produzir, quanto que ela está crescendo quando se compara com outros anos, e assim vamos tratar. Vamos lá nas contas nacionais, que são basicamente a contabilidade total econômica dos valores de todos os bens e serviços finais produzidos em uma região, um dado país, pode também ser um estado, pode ser uma cidade, em um determinado tempo, geralmente um ano. Claro, a possibilidade de falar em trimestre, semestre, e um mês, 10 anos. Mas o que é comum quando se trata de institutos de pesquisa, nós podemos falar de um ano. E para isso nós temos que organizar o que nós chamamos de contas nacionais. Como que se dá a contabilidade desse fluxo? Pois se contarmos apenas o que é produzido de início, nós não podemos contar o que é produzido de final. Isto é, quando se fala da produção de um carro, não tem como você contar as chapas ou minério que vai formar este carro, porque você pode cair no erro de contar duas vezes esses produtos. Então, em média, tem várias formas, né, de você fazer a contabilidade nacional. Você pode fazer através da ótica da produção, ou seja, dos valores de bens e serviços finais, somente os finais, não os intermediários, não a extração do aço, a chapa, nada disso, mas apenas o produto final que é produzido. É claro que se esse produto intermediário, uma chapa de aço, por exemplo, ele dentro daquele país ele vai ser exportado, ele vai ser considerado então um produto final para ser contabilizado. Mas se ele fica dentro do país, vai ser contabilizado o produto final, que é feito como um carro, né, umas estruturas, vigas metálicas, etc., para construção civil. Então nós temos essa ótica da produção, que também ela pode não só ser a contabilidade para os bens e serviços finais, mas também ela pode fazer um outro método, que é os valores brutos menos o consumo intermediário, que é utilizado na produção de outros bens. Então, pode ser pela ótica da produção dos valores iniciais. E tem também a soma dos valores adicionados ou agregados, que quer dizer o quê? Quer dizer que você vai somar
todos os valores produzidos ao final, né, com serviços finais, apenas o valor final agregado e somá-los. Isso vai ter o PIB, como por exemplo, né, sementes, trigo, farinha, isso na área ali da agricultura. Você pode somar todos eles, você vai ter o PIB geral. Nós temos a renda, a ótica da renda, né? Falamos agora da ótica da produção, temos a ótica da renda. A renda seria a soma de todos os salários, os juros, os lucros e os aluguéis. Os salários, o rendimento. Os juros, o preço por poder usar o dinheiro antes do tempo. O lucro, por si só já se explica o nome, os aluguéis. Você soma todos eles, no país você vai ter a ótica, a conta nacional, a produção através da ótica. Mas o que é mais utilizado em todos os manuais de economia? Vai se encontrar todas as óticas, mas o que realmente a economia geralmente se baseia é a ótica da despesa. A ótica da despesa é o consumo mais o investimento, todos os investimentos, consumo, investimento, gastos do governo mais exportação menos importação. Mais o que é exportado, menos o que é importado, né? Porque o produto, quando ele é importado, não foi produzido internamente, então, obviamente, ele não pode ser contado. Então, é só lembrarmos desta fórmula que é praticamente cobrada em todos os concursos, testes de economia, todos eles, que o PIB é o consumo geral, né, das famílias, dos órgãos, etc. O investimento, os gastos do governo, mais exportação, menos importação. Então a gente faz isso aí. É claro que se chega através desse produto por diversas outras formas, né? Mas há de se lembrar que o PIB, Produto Interno Bruto, ele é diferente do Produto Nacional Bruto, né? Ele tem uma diferença, né? Porque o Produto Nacional Bruto, ele é contabilizado pela origem da empresa, né? Onde os acionistas principais se encontram, os fundadores, geralmente os fundadores, a origem principal. E o Produto Interno Bruto é determinado geograficamente. Então, o Produto Nacional Bruto, ele geralmente engloba o Produto Interno Bruto. Em nações desenvolvidas, onde a grande parte das empresas são de posse dessas nações, o Produto Nacional Bruto é maior do que o Produto Interno Bruto. Em nações subdesenvolvidas, dependentes do capital externo, o Produto Nacional Bruto é menor do que o Produto Interno Bruto, né? O que acontece com o nosso país. A grande parte das empresas que atuam dentro do Brasil não são brasileiras. Então, obviamente, né, o Produto Nacional Bruto, o Produto Interno Bruto é maior no caso do Brasil. Mas aí nós podemos também, além daquela forma do PIB, que é consumo, investimento, gastos do governo, exportação menos importação, nós acrescentamos acima que o Produto Nacional Bruto é igual ao PIB, ou seja, essa que acabamos de falar, mais a renda recebida menos a renda enviada. Renda recebida e renda enviada não tem nada a ver com exportação e importação, e sim a movimentação da balança de pagamentos. Aí que nós entramos no seguinte: toda a empresa em que a sua propriedade principal está fora de nosso país, o capital estrangeiro, ele não está aqui à toa. Obviamente, todos os lucros aferidos ele quer que seja enviado à sua matriz.
e aí, obviamente, a renda enviada é maior do que a renda recebida, quando você fala de produto nacional bruto. E é por isso que nos países como o nosso, o produto nacional bruto é bem menor do que o produto interno bruto. E aí a renda, obviamente, ela vai mais para fora do que vem mais para dentro, né? Então nós podemos também, né, dissecar essa conta, né, o produto nacional bruto, com a possibilidade de a gente, né, isolar essa renda recebida, essa renda enviada, chamando de renda líquida enviada ao exterior. Ou seja, o produto nacional bruto vai ser igual então ao produto interno bruto menos a renda líquida enviada ao exterior. A renda líquida enviada ao exterior. Enfim, nós temos todos esse desdobramento de nossas anotações, né, as contas nacionais. Temos também que lembrar que existe uma fórmula que aí quem vai estudar economia vai saber, né, assim como também eu posso aqui descrever, porém, sendo a nossa proposta apenas de áudio, fica muito mais difícil, né, de apurar ela aqui, né? Mas podemos dizer que a taxa de crescimento é o PIB real menos 1 sobre 200x sobre o PIB 200x menos y elevado a r, que é tudo multiplicado por 100. Nós chamamos isso de deflator do PIB, né? Que a gente consegue calcular a porcentagem de crescimento naquele país, né? Se a gente for fazer essa cálculo, a gente consegue, né? Podemos dizer também o valor futuro esperado de um crescimento econômico, né? O valor futuro vai ser o valor presente que nós temos no PIB. O PIB pode ser aferido pela ótica da despesa, que é consumo, mais investimento, mais gastos do governo, mais exportação, menos importação. Aí você vai ter o valor presente, e para você saber o valor futuro, se a taxa de crescimento for constante. Então, o valor futuro será igual ao valor presente vezes, entre parênteses, 1 mais G. G é a taxa de crescimento, tudo isso elevado a X anos. Aí você vai colocar o quantos anos se pretende calcular, e aí você consegue chegar a este ponto. Mas, adiantando aqui, já que estamos tratando sobre o PIB e crescimento econômico, vamos aqui falar de poupança, pois a poupança tem uma interligação muito importante com a capacidade de crescimento. E aí nós podemos até discutir a questão do problema previdenciário, da inflação, que quando há crescimento econômico em economias de renda média, de renda baixa, existe uma pressão maior de inflação, segundo algumas teorias, e outras não. Mas vamos falar aqui da poupança. Poupança, geralmente, ela pode ser considerada como a renda menos os gastos. Ou seja, o que não é gasto. É bem simples. Renda que foi recebida pelo indivíduo, pelo órgão, pela entidade, e que não foi gasta. Então a renda menos gasta é a poupança. Agora, se pensarmos no universo completo de uma nação, a renda geral geralmente são a renda menos os gastos das famílias, a renda menos o gasto do governo e também a movimentação externa, a renda menos os gastos, né, a renda enviada menos a renda recebida, que também está naquela outra fórmula que falamos da
do Produto Nacional Bruto. Então, a renda geral é a renda privada das famílias, a renda do governo, menos a renda excluída. E a renda do governo é a renda líquida gasta menos, quer dizer, a renda líquida menos os gastos. E, obviamente, nós vamos desdobrando essas fórmulas, podemos chegar a diversas outras formas. Mas o importante de lembrar aqui é o seguinte: todo o crescimento econômico necessita de renda, porque satisfeita as suas necessidades, ou seja, os seus gastos, vai lhe sobrar dinheiro, e aí esse dinheiro vira poupança. Poupança vai ficar parada lá, ela vai virar investimento de forma indireta, porque o banco vai pegar aquele dinheiro que você colocou na poupança e vai emprestar para outro banco, para outro. Se for uma cadeia de bancos, vai se fazer a chamada alavancagem, que podemos falar bem mais à frente. Mas, em geral, todo o dinheiro que está na poupança vai virar investimento de forma indireta. De indireta porque não é o proprietário direto que está usando aquela poupança como investimento. Agora, se ele tiver, aí também vai haver... Não muda muita coisa, né? Porque a poupança vira investimento. Geralmente, a tendência é que a poupança vire investimento. Se você tem um sistema bancário saudável, vai virar investimento. O problema é o seguinte: pegamos dois países. Vamos pegar ali Estados Unidos, Brasil, mas vamos ficarmos também nessa comparação que é exaustiva. Podemos pegar lá Alemanha, Argentina, podemos pegar França, Angola, comparar países que têm rendas extremamente diferentes. Aí nós podemos entender uma coisa, né? Todos eles, obviamente, têm sistema bancários, têm renda nacional e, claro, se você pegar o grupo dos países, Estados Unidos, Alemanha e França, que falamos, é renda alta. O PIB per capita deles é altíssimo, está ali por volta de 80 mil dólares anuais para cada pessoa. Pegarmos nessa faixa aí de 70 a 80. E se pegarmos o outro grupo de países, Brasil, Argentina, Angola, que citamos, a renda vai ser de média ou baixa, né? Média, Argentina, uma renda já próxima de baixa, Brasil, uma renda média para baixa também, Angola, uma renda baixa. Se pegarmos estes países, nós vamos entender o seguinte: quando a renda desses países é baixa, no segundo grupo de países, então, quando há um aumento de renda, há um crescimento econômico, há mais pessoas empregadas, eles não vão guardar o dinheiro, porque no primeiro momento não estava satisfeita todas as suas necessidades. As necessidades básicas, se pegarmos ali a pirâmide de Maslow, as necessidades básicas não estavam satisfeitas para a maioria das populações do segundo grupo de países, né? O Brasil, a Argentina e Angola. Não está satisfeita. Há um crescimento econômico, eles não vão guardar dinheiro. A grande maioria da população, a não ser a classe média alta e os ricos, que são grupos pequenos dentro do universo dessas populações. Mas eles vão sim, quando há um aumento de renda, consumir cada vez mais, né? Vai largar o ovo para comprar carne, vai largar a carne de frango para comprar carnes mais nobres, né? Aqueles que nem comiam carne vai passar a comer carne. É claro que não envolve só isso, né? As decisões de consumo não são apenas essas, são também guiadas por crenças religiosas, etc. Mas, enfim, o que vai acontecer?
é uma maior pressão pelo consumo. Se pegarmos a teoria de Keynes, quando há uma maior pressão pelo consumo, não há um rápido acompanhamento da produção. Não se produz nada da noite para o dia. E, obviamente, quando você tem a lei principal da economia, oferta e procura, a oferta aumenta. Se aumenta a renda, há um crescimento econômico nesses países, Brasil, Argentina e Angola, ou todos assemelhados a esses, quando há um aumento de renda, ele não vira poupança. Acaba que as pessoas vão demandar mais, vão querer comprar mais. E comprando mais, a produção ela não satisfaz, então há um aumento de preços, há uma pressão por inflação, há um aumento da inflação. E aí, é claro, o governo vai ter que tomar as atitudes drásticas de aumentar os juros para que os bens mais caros não sejam consumidos, e a cadeia da economia vai diminuindo a sua atividade, para que não exploda a inflação. Então, é esse paradoxo da economia, né? Se há um aumento do consumo por causa do crescimento econômico, há uma pressão grande pela inflação. Para que a inflação não saia do controle, tem que aumentar os juros, que vai diminuir a atividade econômica. E aí fica esse ciclo ali, né? Já tentou se quebrar esse ciclo, né? O governo militar brasileiro tentou conviver com a inflação. Não deu muito certo, né? Porque chegamos ali na década de 80, início de 90, com uma inflação, uma magnitude gigantesca, terrível, que não só aumentava de forma exponencial com todos os seus componentes, e também destruía os próprios fundamentos da economia. Veio o Plano Real, estabilizou, salvou a economia, ainda demorou um tempo, né, para que tudo entrasse nos eixos. Quando nós falamos do outro grupo de países que citamos, Estados Unidos, Alemanha e França, quando há um crescimento econômico, a grande parte da sua população, que é composta por classe média, tem classe baixa lá também, obviamente, mas a grande parte dessas populações são classe média e classe mais alta, média alta, então as suas necessidades básicas já estão satisfeitas. Obviamente, quando eles têm um aumento da renda, geralmente eles guardam, vira poupança. E aí os bancos desses países passam a realizar mais investimentos. E por isso que no mercado financeiro internacional, a maioria dos investidores são de países ricos, são de origem dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, da Grã-Bretanha. Na Grã-Bretanha, na verdade, é a junção de 4 países, né? Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. E, na verdade, o Reino Unido, Grã-Bretanha é a ilha. Mas isso aí é outra discussão. E aí, a pressão por inflação quando há um crescimento nesses países é menor. É menor. Só que, obviamente, existe. Então, a economia nesses países é mais equilibrada, pode ter um crescimento sustentável por muitos anos, não muito alto também, porque um crescimento muito alto nesses países vai gerar também uma grande onda de consumo, né? Porque a classe média, o sonho dela é virar uma classe riquíssima, e aí ela vai demandar mais coisas. Mas se ela se acomodar no seu status de classe média, nesses países, o que ela pretende fazer é guardar dinheiro para a sua aposentadoria ou para qualquer outro tipo de investimento a longo prazo, que vira poupança, e poupança vira investimento, pode virar crescimento econômico. E aí essa parte do dinheiro nesses países ricos são muitas vezes utilizados para financiar o título das dívidas públicas desses países. E aí que é uma coisa interessante. Quando você pega Estados Unidos,
tem um título da dívida pública altamente credível, mas que a sua dívida pública está lá em 130% do PIB. Algo semelhante acontece com o Japão também. Não podemos falar ali da Alemanha e da França de forma particularizada, porque eles estão no mercado comum europeu, compartilham a mesma moeda, mas a União Europeia tem também uma dívida pública gigantesca. E por que, quando se fala da dívida pública do Brasil, quando chega a 80%, que não é 100% do PIB, já se tem um tremor de terra nos mercados? Porque simplesmente é o que nós estamos discutindo. Os investidores no mercado financeiro internacional são de países ricos, são de países fortes, porque quem financia a dívida pública brasileira é a captação de dinheiro dos investidores europeus, americanos, asiáticos. São desses países que financiam o título da dívida pública brasileira, pois o investidor brasileiro mesmo, aquele que guarda dinheiro e os bancos fazem investimento, em comparação ao percentual que tem nos países ricos, é pequeno. Não aguentaria financiar toda a dívida pública brasileira, o investidor nacional. Então, o Brasil é dependente do investidor estrangeiro, enquanto que esses países, Estados Unidos, em certa medida até a própria China, por ter uma renda média para média alta, se todos os investidores estrangeiros saíssem, eles dariam conta, os investidores nacionais dariam conta. No caso do Brasil, não. Então, tem essa a questão principal. E quando falamos aqui também da questão da poupança virando renda, aí que nós pensamos no seguinte: o tamanho da população, o crescimento populacional, pois parte dessa renda ela é aferida para poder sustentar grande parte dos aposentados, né? A renda dos mais jovens que estão no mercado de trabalho, da população economicamente ativa, aquela que está ali, parte da renda deles é colocada para sustentar os idosos, que já trabalharam no seu tempo. Obviamente, já chegaram a certa idade e já precisam ser sustentados e receber de volta o que eles deram. Mas o modelo de previdência social no mundo todo é assim. E aí acontece que, quando a população começa a diminuir, isso quer dizer que vai chegar um momento em que haverá mais idosos do que jovens. E os jovens que vão produzir aquela renda não vai ter renda suficiente para as suas próprias necessidades e para sustentar os pobres e nem para investimentos futuros. E aí essa renda, ela talvez seja mais difícil de virar poupança. E não vira poupança, não tem investimento. Então, geralmente, o crescimento econômico está totalmente vinculado à poupança, para virar investimento, e a poupança depende do número da população crescente e também da renda média daquela população. Em um país como o Brasil, renda média baixa, né, o indivíduo que entra na população economicamente ativa, ele não gera tanto valor quanto geraria se estivesse nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, na Itália, no Japão, não gera tanto valor. Esse valor não vai ser suficiente para ele, ainda vai ser aferido parte, né, desse valor para os idosos atuais e não vai sobrar dinheiro para a poupança e nem para investimento.
Então a tragédia da população brasileira diminuindo vai chegar. Então é como diz um William Vac, que um grande repórter investigativo, né, e que faz comentários sobre economia, né, ele cometeu o erro naquele comentário que o tirou da Globo, mas que muitas das suas análises eu compartilho, e ele falou uma coisa interessante: o Brasil ficou velho antes de ficar rico, pois toda a Europa ficou velha, mas ficou rica. Todo o valor que é produzido na população economicamente ativa atual da Europa é um valor alto. É um valor que dá para sustentar os idosos e ainda dá para guardar e fazer investimentos. No caso do Brasil, não. No caso, o Brasil começou a sua queda de população antes de ter um sistema educacional, de ter indústria. A industrialização diminuiu, né? O agro começou a avançar e a população está começando a diminuir antes mesmo de gerar valor. Então vai ser um problema terrível, né? Quando a gente fala dessa possibilidade, a não ser que o Brasil se torne talvez um atrator de um país para imigrantes, como é os Estados Unidos, né? Porque a taxa de natalidade das americanas não é muito grande, é até levemente menor do que a das brasileiras. Porém, existe um grande número de entrada de imigrantes nos Estados Unidos, e esse grande número é o que sustenta o crescimento dos Estados Unidos. Porém, há também a questão de que entra muito mais do que a economia consegue absorver. Entrando muito mais, gera miséria, gera uso de drogas, pessoas excluídas. E, obviamente, os Estados Unidos não estão interessados em gastar dinheiro com essas pessoas, pois já há gastos militares, gastos geopolíticos, existe uma dívida pública gigantesca, apesar de ter uma credibilidade grande. Enfim, o crescimento econômico para nós está cada vez mais apertado, porque a geração de poupança vai ser cada vez menor com a diminuição da população, e essa poupança, que hoje já não cobre todos os investimentos brasileiros necessários, por isso que precisa do capital externo. E geralmente, já estamos até acabando nosso tempo aqui. Mas enfim, então, para terminarmos aqui a nossa explicação, né, a diferença da poupança, a sua ligação com o PIB, com o crescimento econômico. No próximo áudio resumo vamos entrar nas discussões sobre o keynesianismo, sobre o modelo ISLM e diversas outras coisas, né? A questão também de como a lei de Say, sendo credível até 1929, quebrou todos os mercados e como surgiu o keynesianismo. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Vamos continuar estudando. Se inscrevam no canal, dê um joinha e até o próximo áudio resumo.